E como entender esse cenário político atual brasileiro, né? Quer dizer, a crise do sistema político, a gente vê aí tantos políticos, né, envolvidos em esquemas de corrupção, prisão de donos de empreiteiras, políticos que desviaram milhões das empresas, né? Qual é a sua visão aí sobre a corrupção no Brasil? Esses exemplos aí que a gente tem visto, eles ajudam ou atrapalham na discussão da corrupção no país? Sim, Eduardo. O que a gente tem observado, assim, do ponto de vista da filosofia, da própria sociologia, da antropologia, é que a corrupção não é um fenômeno só brasileiro. Isso é um primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar, porque normalmente a gente invoca, acha que o Brasil... Não, é um fenômeno mundial. É um fenômeno que sempre existiu, né? A diferença, que é um segundo aspecto agora, né, é que no Brasil nós nos acostumamos a esse nível altíssimo de corrupção. Então, culturalmente, nós já estamos acostumados, achamos normal, achamos uma coisa que não tem tanto problema, né? Muitas vezes, se temos uma oportunidade, nós também aproveitamos. Pois é. Né, essa corrupção a nosso favor. Então, esse é um problema interessante. E o terceiro aspecto, que eu acho que é o mais crucial, que a gente deve prestar atenção, é que a corrupção ela não está no DNA das pessoas, não está no DNA dos brasileiros, como a gente ouve falar aí na mídia, né? Muita gente falando, espalhando isso. O tal do jeitinho brasileiro, exato, né? Isso não é biológico, isso é um comportamento, isso é aprendido. Então, é uma coisa que você aprende, você pode desaprender também. Assim como você um dia aprendeu a fazer, você pode mudar, é uma questão comportamental que depende de vários aspectos, depende de uma mudança de mentalidade, depende da educação que a gente vai recebendo. E se a gente já recebeu uma educação nesse sentido, é importante que a gente revise isso, porque não podemos cair naquela falácia de que a corrupção ela está determinada no DNA de um povo. Não. Como que outros países chegaram no nível de ética, de controle, de fiscalização, de monitoramento dos políticos que chegaram, né? Os países do primeiro mundo começaram também com muitos problemas como o nosso, mas num dado momento amadureceram. Então talvez seja isso que esteja faltando à nossa sociedade, um amadurecimento que, lógico, depende da educação. Não é só culpa do povo, né? Não é só culpa dos professores ou dos políticos, é o conjunto. Então é um problema complexo que demanda tempo, demanda planejamento, demanda intenção. Nós precisamos querer mudar. Se nós não quisermos, né, não adianta, não vai ter milagre. Né? Não existe, né, Daniel? Esse milagre nesse ponto realmente depende muito do ser humano mesmo. Você comentou a questão da ética, né? Tantas pessoas falam, são eticamente corretas e tudo mais, né? Acho que seria interessante a gente, né, para os nossos ouvintes, conceituar então o que é ética e como é que é a sua visão aí, né? Como é que os brasileiros lidam com essa questão da ética? O conceito de ética é bastante interessante, né? Ele vem da filosofia, inclusive. A ética é uma disciplina que a gente estuda lá no curso de filosofia. Embora a gente ouça muito falar de ética profissional, bioética, mas basicamente a ética ela vem a ser esse conjunto de princípios que vão nortear o nosso comportamento em sociedade. Ou seja, se nós estamos falando de nós conosco mesmo, relação nossa com a gente mesmo, é uma coisa. Agora, quando nós estamos falando da sociedade, da coletividade, aí nós estamos falando de ética. E o que é o problema que eu vejo assim, principal do brasileiro? Não é que ele não tem ética. Ele tem, mas é uma ética, digamos, um tanto quanto distorcida. Porque quando nós vamos nos comportar em sociedade, a gente pensa, em primeiro lugar, na gente mesmo, na nossa família e talvez nos nossos amigos, no nosso círculo. Então, o que a gente puder fazer para beneficiar esse pequeno grupo, a gente faz. E a gente acha que está certo. Mas o que a ética vem a nos ensinar? Que a gente deve prestar um pouco mais de atenção na coletividade, naquele que não é o nosso familiar, que não é o nosso parente próximo, que não é o nosso amigo, o nosso compadre, né? Enfim, quando nós, digamos assim, desenvolvermos o nosso entendimento do que é ética no sentido dessa coletividade mais ampla, nós vamos começar a pensar em termos de nação, em termos de Brasil, em termos de qual a imagem que nós estamos passando para o mundo. Nós vamos começar a pensar mais no outro, né? Então, você pode notar que quando um político na Europa, um político lá no Japão, ele é pego num ato de corrupção, ele sente tanta vergonha. A primeira coisa que ele faz, ele se demite e muitos deles se suicidam, não é?
Você vê a diferença cultural. Aqui no Brasil, o sujeito é pego, ele se acha injustiçado, ele acha que ele está sendo perseguido, onde já se viu, todo mundo sempre fez assim, por que eu não posso fazer? Agora vocês vão pegar no meu pé. É verdade. Né? A mentalidade é essa. Então o sujeito é pego praticando um delito e a única coisa que ele percebe que ele errou é que ele foi pego, ele se deixou pegar. Né? Então olha como a mentalidade está distorcida. Ele não percebe o dano que ele está fazendo para a sociedade. Afinal de contas, ele está pensando na família dele, ele está pensando nos amigos dele, ele está pensando naqueles que são mais próximos e ele acha que ele está agindo certo. Então olha como distorceu o conceito de ética aí, né? Esse conjunto de valores, né? Sempre pensando ali nos próximos, né? E tudo mais. Ontem mesmo pela televisão, né? O Ike Batista disse que está a caminho, vamos esperar que ele desembarque aqui no Brasil mesmo, né? Eu não sei se foi algum repórter, acho que alguma pessoa que estava ali com o celular, falando com ele, e ele justamente com aquela cara mais lavada, né? E dizendo assim, não, vou dar explicações, vou conversar com a polícia e tudo mais, né? Tem que conversar mesmo, né? Tem que chegar aqui, a gente estava até comentando, né? Antes de você chegar aqui, estão decidindo em que tipo de cadeia ele vai ficar. Não, tem que ficar numa cadeia como qualquer outra pessoa, inclusive ele não tem curso superior, então não teria uma condição especial. Mas o que eu quero dizer com isso é que esses exemplos, na sua visão, você, no caso, né, o juiz Sérgio Moro, que tem feito um trabalho muito sério, muito eficaz, isso ajuda as pessoas a terem um conceito um pouco diferente disso que você acabou de citar? Não, puxa vida, né? Eu acho que ainda há um futuro para esse país, ainda há condições para que... Porque eu acredito que a maioria das pessoas, elas são muito mais boas do que essas que querem lesar o erário público, tirar vantagem em tudo. Esse é um perigo que a gente não pode correr, que é o de generalizar. Né? Quando a gente fala o brasileiro, não quer dizer que a maioria seja assim, não quer dizer que não haja profissionais honestos, éticos, que não haja políticos éticos. O problema é que é a minoria ainda. Né? E quando uma boa parte da população, não precisa ser nem a maioria não, mas uma boa parte da população formar essa massa crítica, consciente e começar a atuar de uma forma mais ativa, cidadã, né, nós vamos começar a ter melhores políticos, vamos começar a ter melhores profissionais, né, nos postos de saúde, em todos os lugares, nós vamos começar a ter pessoas mais éticas. Então, essa questão ela vem, não é uma questão simples, né? O Sérgio Moro não vai fazer milagre. Sozinho não, né? Porque o tamanho, o iceberg é muito grande. É verdade. Né? Mas assim, a gente vê que é possível. A gente sabe que é possível. Mas por uma cultura, por exemplos que a gente vem recebendo, às vezes a gente se desengana, se desencanta, se desilude, cansa, né? E isso não pode acontecer. A gente precisa, eu não digo acreditar daquela forma ingênua, tola, mas nós precisamos ser idealistas. Né? Se nós não formos idealistas, se nós não formos utópicos, se nós não sonharmos com um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, quem vai pensar? Quem vai fazer esse país? Né? Tem que começar por nós. A gente tem que pelo menos plantar semente, mesmo que a gente não veja esse país melhor, mas os nossos filhos e netos verão. Pois é. Silvio, você tem um blog, oficina de filosofia.blogspot.com.br, onde você trata ali sobre diversos assuntos, né? Um deles é sobre o autoconhecimento. Primeiro, quanto é importante a pessoa se conhecer para ela compreender o mundo? Acho que esse é o caminho. Primeiro se entender para entender o mundo. Exatamente. A gente tem que ter um método, ou seja... Como é que eu posso dizer que eu vou respeitar o outro? A gente estava falando de ética agora há pouco, né? Como é que eu vou respeitar o outro? Como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou me relacionar bem com o outro se eu não me relaciono bem comigo mesmo em primeiro lugar? Se eu não amo a mim mesmo, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não entendo a mim mesmo. Então, se eu não entendo nem o que está acontecendo dentro de mim, se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo aceitar quem eu sou, eu não vou conseguir fazer isso com o outro. Então, não tem como. Fica só no discurso, fica só na retórica. Precisamos amar o próximo, precisamos ser solidários, precisamos ser éticos, mas na prática a gente não consegue fazer isso funcionar, porque nos falta autoconhecimento.
Então, esse, digamos assim, é o principal motivo pelo qual a gente deve buscar o autoconhecimento. E ser verdadeiro consigo mesmo, né? Muitas pessoas acabam achando, eu não sou desta forma, ou as pessoas dizem que eu tenho determinado comportamento ou atitude, mas eles são invejosas, por exemplo. Ser muito verdadeiro consigo, acho que esse também acaba sendo um dos caminhos, né, para se entender. Sim, sim. Você aceitando o que você é ou como você está, é o primeiro passo para a mudança, né? A pessoa que é alcoólatra, se ela não admite, como ela vai deixar de ser alcoólatra, né? E assim por diante. Tudo isso passa pela educação, não é, Silvio? Quer dizer, isso não digo apenas a educação formal, aquela da escola, mas a educação em casa também, né? A gente tem acompanhado aí diversas discussões a respeito da educação. Uma dúvida que eu particularmente tenho é o seguinte: os alunos na escola, eles não aprendem porque o professor não sabe ensinar ou porque o aluno mesmo não quer aprender. Fica sempre essa guerra entre professor e aluno, né? Os professores que não têm, vamos dizer assim, o dom para aquilo, então não ensinam direito. Não, são os alunos que não querem aprender. Nesse cabo de guerra, quem que vence? Qual é a sua opinião? Sim. Bom, aí nós temos o que em filosofia se chama um falso dilema. Por quê? Porque, na verdade, a questão é muito mais complexa. Nós vamos desde uma estrutura de educação pública totalmente defasada, abandonada pelo Estado, abandonada pelos políticos, que sempre nos seus discursos dizem que defende educação, mas a gente vê que não é um discurso que se aplica na prática, né? A carreira profissional do professor desvalorizada, né? O professor não tem o estímulo necessário que existe em qualquer carreira, né? Se você quer bons profissionais numa carreira, primeira coisa, fundamental, isso não adianta querer vir com conversa, com discussão. Primeira coisa, você tem que pagar bem o profissional. Senão você não vai atrair profissionais competentes. Você vai atrair só as pessoas que não têm outra opção, que não conseguiram outra colocação. Então isso vai dificultando a carreira. Isso vai tornando a carreira, digamos assim, menos atrativa. Então esse é um aspecto importante. Agora, dizer que o aluno ele é um, digamos assim, um santo, um santinho, que ele também não é verdade. Ou seja, tem casos e casos. Tem o caso do aluno que de fato ele está ali apenas porque ele está obrigado, ele não tem interesse algum, então não vai ter Cristo que vai fazer milagre ali. E também tem o profissional, o professor que não está preparado para a sala de aula, não foi bem preparado na universidade, né? Não teve também uma boa formação. Então ele chega na sala de aula despreparado e o aluno, por sua vez, vem de casa despreparado também. Então, quando acontece esse encontro maravilhoso dentro da sala de aula, esse encontro de despreparo, né, Silvio? Muitas vezes é desastroso, né? Então, como eu estava dizendo, daria um programa só sobre esse assunto, né? Pois é. É um assunto complexo, né, que envolve diversas variáveis, né? Ou seja, você capacitar o professor para lidar com esse tipo de aluno, né? Classes com menos alunos, isso é muito importante. Uma classe superlotada, vocês vão me desculpar, mas eu sou professor, eu sei como é que funciona. É extremamente difícil você dar a devida atenção, não dá, né? Às necessidades de cada aluno. Então vê que o assunto vai longe, né? Tá certo. Não, então nós vamos ter que voltar outro dia para falar só sobre educação, por exemplo, né? Silvio, a gente já está quase no finalzinho do nosso tempo, mas eu tenho uma última questão, que é essa questão das mentiras e dos boatos. Bauru viveu na terça-feira da semana passada uma onda de boato por conta lá da rebelião, né, no CPP-3, o antigo IPA, e que a gente ouviu, pelo menos pelas redes sociais, um mundo onde Bauru estava quase à beira do precipício, assim, né, de uma hecatombe. Aí, com relação a isso, como é que você vê essa questão das mentiras, dos boatos, né? Uma vez que tem gente que acredita fielmente no que aquilo que ela está lendo, principalmente na rede social ou num WhatsApp da vida aí, que aquilo é fato, né? A mentira é um mal necessário? Veja só, tem vários aspectos aí, o aspecto sociológico, o aspecto antropológico. O fato é que nós não fomos educados para usar as redes sociais, né? Não fomos educados para usar a internet. Essas redes foram jogadas no nosso colo e a gente ainda está aprendendo a usá-las, né? O que acontece, a mentira ela é um fenômeno humano, com certeza, né? Os animais mais evoluídos aí na escala zoológica,
eles utilizam a mentira como um subterfúgio de obter vantagens, de obter benefícios para si, para os seus, não é? Mas o problema é a gente conseguir perceber a partir de que ponto essa mentira começa a se tornar prejudicial para o nosso convívio, né? Em tese, a mentira ela é eticamente reprovável, né, do ponto de vista filosófico, né? Por quê? Porque, como dizia um filósofo, Kant, filósofo alemão, se todos nós mentirmos, o que vai acontecer dentro da sociedade, né? Perde-se a confiança de um no outro e a sociedade se desintegra. Bom, o fenômeno que nós vimos na semana passada, aqui na nossa cidade, ele é um fenômeno que é verificado no mundo inteiro. Ou seja, sociologicamente nós temos um comportamento irracional. Quando nós estamos em grupo, o nosso comportamento ele tende a ser um comportamento de manada, né? Então, um fala, um grita, todo mundo sai correndo, né? E a gente não tem aquela preocupação ética de checar a informação, de checar a fonte, de confirmar a fonte, de buscar saber se a fonte é confiável ou não, a fonte da informação. Então, isso em filosofia, em pesquisa, dentro da universidade, é importantíssimo. A gente aprende isso nos primeiros dias de aula. Você vai fazer uma pesquisa, um trabalho que o professor pede, qual é a fonte da sua pesquisa? Quem disse isso? Quais os interesses da pessoa que disse isso? Né? E no caso mais informal, que foi o que aconteceu semana passada, nós, seres humanos, estamos carentes de atenção. Né? Essa que é a verdade. Nós queremos que as pessoas prestem atenção no que a gente está falando. Então, vale tudo. A internet virou um território de vale tudo, né? Não interessa se é verdade ou não, o que importa é que as pessoas deem atenção ao que eu estou dizendo ou ao que eu estou repassando, né? Então, é um pouco disso também, essa carência que nós temos de atenção, que vem de encontro àquela questão do autoconhecimento, né? Sim. Nós não conseguimos nem parar para pensar no que nós estamos fazendo. Quando a gente viu, a gente já repassou essa informação, mas espera lá, será que isso aqui realmente tem fundamento? Mas não, a gente já repassou porque a outra pessoa vai compartilhar e a gente vai se sentir importante, né? Né? O dono, o detentor da informação. Exatamente. Né? Então, sociologicamente, isso é perfeitamente explicável, mas não justificável, né? Nós não podemos justificar, né, isso. Ou seja, é um comportamento reprovável, porque isso causa problemas. A gente viu o que aconteceu na cidade, né, um prejuízo enorme para a cidade por conta de informações, digamos assim, exageradas, que foram passando de boca a boca e foram aumentadas desproporcionalmente ao que realmente estava acontecendo.